Olá a todos, gente, a gente está no mês do Adar, Baruch Hashem, a gente está se aproximando para a festa de Purim e, Bezrat Hashem, hoje a gente vai falar sobre um assunto, uma pergunta interessante que eu fiz para muita gente e muita gente nunca achou que é uma pergunta. A gente sabe que em Purim a gente tem 4 mitzvot. Uma mitzvah de leitura da Megillah. Por que a gente está lendo a Megillah? A gente está lendo a Megillah também para divulgar o milagre, o que aconteceu, que Hashem nos salvou do decreto do Haman. Também a gente quer, através dessa leitura, louvar Hashem, agradecer Hashem para os milagres que ele fez para a gente. Tudo bem, essa mitzvah dá bem para entender que tem a ver com Purim, claro. E também a gente tem uma mitzvah de banquete, de comer e beber no dia de Purim. Claro, porque é um dia de alegria, Yom Tov, precisa comer e beber. Também a gente tem uma mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot é uma mitzvah de mandar comida. Sim? 2 comidas para as pessoas, para uma pessoa. Isso é a mitzvah. Então, por que precisa mandar isso? Nossos sábios falam que tem a ver diretamente com o banquete de Purim. Mishloach Manot tem a ver com o banquete de Purim. Antigamente, mandava refeições. Até hoje que tem pessoas que mandam refeições, não somente chocolates. Manda refeições. Então, tem a ver diretamente com o banquete. Qual é a prova que tem a ver com isso? Vocês sabem que esse ano, não muito sabem, mas em Jerusalém vai ter 3 dias de Purim. Esse ano. É muito raro. Se chama Purim Meshulash. Meshulash da palavra 3, Shalosh. Por quê? Porque normalmente Jerusalém faz Purim dia 15. E dia 15 esse ano, 15 de Adar, vai cair Shabbat. Já que vai cair Shabbat, não pode fazer a leitura da Megillah. E também não pode fazer Mishloach Manot, porque tem problema de Eruv, não Eruv e tudo isso. Então, vai fazer 3 dias de Purim. Como vai fazer 3 dias de Purim? Eles vão fazer a leitura da Megillah e dar o Tzedakah, Matanot Le'Evyonim, o dinheiro para os pobres, vão dar o mesmo dia da gente, quer dizer, vão fazer a leitura quinta à noite e sexta de manhã. Sexta de manhã e também vão fazer Matanot Le'Evyonim, vão dar Tzedakah sexta de manhã. Shabbat vai ser o dia do Purim deles, vão fazer Ananissim, eles vão falar Ananissim, que é a reza que a gente fala normalmente na Amidah de Purim, a gente conta sobre a história que aconteceu em Purim, e também vão ler a leitura de Purim Shabbat, e domingo de manhã vai ser o banquete Mishloach Manot. Mishloach Manot sempre vai junto com o banquete. Então vai ter 3 dias de Purim. Se chama Purim Meshulash. Posso falar para vocês, como uma pessoa que cresceu em Jerusalém, era um Purim muito, muito especial. Então Mishloach Manot, como a gente falou, leitura de Megillah, banquete, Mishloach Manot, mandar refeição, dá para entender. Agora, Matanot Le'Evyonim, dar tzedakah para os pobres, a gente precisa analisar. O que tem a ver isso com Purim? A gente sabe que tem uma mitzvah de dar tzedakah. Dar tzedakah todos os dias, precisa dar tzedakah, precisa ajudar as pessoas. Mas aparentemente, com Purim, por quê? Por que Purim? O que aconteceu lá? Que tem a ver com tzedakah, com pobres? Que tem a ver com essa história de dar tzedakah para os pobres? Então, isso é nossa pergunta, esse shiur. Então, a primeira resposta é a seguinte: a gente sabe, a gente tem uma regra que fala assim: um rei que decretou um decreto, fez um decreto,
o rei não pode perdoar o decreto dele. Se fez um decreto, o decreto precisa ser feito. Um pai que decidiu uma coisa, ele pode perdoar. Um pai pode perdoar. Agora, a gente sabe que quando Haman decidiu para matar todos os judeus, na verdade não é Haman. É Hashem que decretou esse decreto. Hashem fez o decreto que todos os judeus vão ser exterminados. Era um decreto. Por que era o decreto? Nossos sábios falam, porque eles fizeram uma avodah zará na época quando eles estavam na Babilônia. Tem explicação porque eles se aproveitaram dessa refeição de Ahasverosh. Essa refeição era totalmente Hashem, contra o Bet HaMikdash. Essa refeição mostrava que Hashem não vai tirar o povo de Israel do exílio, porque a história de Purim, para vocês entenderem, era entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash entre a construção do segundo. Então, toda essa festa era uma festa para mostrar que Hashem não vai construir o segundo Bet HaMikdash. Então, se Hashem decretou esse decreto, como no final ele poderia anular o decreto? Hashem, ele é um rei. Como ele poderia anular esse decreto? Agora a pergunta é, será que Hashem é considerado nosso rei? Talvez é considerado nosso pai? Então, verdade. Quando o povo de Israel ele está indo no caminho certo, de vez em quando ele está tropeçando, está fazendo uma coisa errada, Hashem pode perdoar com o pai. Isso de acordo com todo mundo. Mas quando o povo de Israel não está indo no caminho certo, como nesse momento do exílio, que muitos não eram no caminho, não andaram no caminho certo. Então, nesse momento, eles são considerados como filhos ou como escravos. Quer dizer que Hashem é o rei ou Hashem é o pai? A gente tem machloket isso na Gemara. Rabi Meir fala que qualquer coisa que acontece, a gente é filhos de Hashem. Mas Rabi Yehuda fala, depende. Bisman sheosim retzono shel makom, quando eles fazem a vontade de Hashem indo no caminho certo, de vez em quando fazendo uma coisa errada, Hashem é nosso pai. Mas quando eles não estão fazendo o caminho de Hashem, Hashem é nosso rei, então a gente é considerado como escravo. Agora, já que tem machloket entre dois grandes Chachamim, a gente precisa saber alahá como quem? Como Rabi Meir ou como Rabi Yehuda? Quando o povo de Israel não está indo no caminho, a gente é considerado como filhos que Hashem pode perdoar, sim ou não? Então, vamos ver, tem regras. Entre rabinos, a gente tem regras. Rabino tal contra esse rabino, quem ganha? Então, Rabi Meir contra Rabi Yehuda, a regra é que Rabi Yehuda ganha. Então, Rabi Yehuda ganha, que Hashem, sempre normalmente Rabi Yehuda ganha, que Rabi Yehuda, que Hashem é nosso rei. Se Hashem é nosso rei, quando o povo de Israel não está indo no caminho certo, então como Hashem poderia anular o decreto na época de Purim? Como ele poderia anular esse decreto? Mas aqui está chegando uma coisa muito interessante, presta atenção. Tem uma Gemara em Masechet Baba Batra, com Rabi Akiva e um grande, chamado Transporos Arasha. Era um grego, um perverso, que gostava sempre de perguntar assim perguntas de Rabi Akiva. Ele gostava assim de perguntar muitas perguntas para mostrar para Rabi Akiva que a Torá não é verdadeira. Então, o que ele perguntou a Rabi Akiva? Ele perguntou assim: olha, se o Deus de vocês gosta dos pobres, por que ele não sustenta eles? Ele gosta dos pobres, por que ele não sustenta eles? Então aí Rabi Akiva falou para ele, não, ele quer que a gente faça também mitzvah. Então ele falou, não aceito isso.
Eu vou te dar um exemplo. Tinha uma vez um rei que tinha um escravo. Esse escravo fez uma coisa errada. Aí ele colocou o escravo dentro da prisão, sem comida, sem bebida. E aí chegou alguém e deu para o escravo comida e bebida. O rei vai ficar feliz ou vai ficar bravo? Então vai ficar bravo. Então, se Hashem decidiu para alguém que não vai ter comida, não vai ter bebida, como você pode ir contra a vontade de Hashem e de dar para ele comida e bebida? Você está indo contra a vontade de Deus. Como você faz uma coisa dessa, Rabi Akiva? Rabi Akiva falou, eu vou te dar um exemplo. Uma vez, o rei ficou bravo sobre o filho dele. Aí colocou ele dentro de um quarto, sem dar para ele comida e bebida. Chegou alguém e deu comida e bebida para o filho. Aí o rei vai ficar feliz, o rei vai ficar triste? Claro que vai ficar feliz. Fala Rabi Akiva, mesmo quando o povo de Israel ele está indo, ele não está se comportando bem, a gente é considerado como filho. Nossos sábios falam o seguinte: certo que Rabi Meir contra Rabi Yehuda, alahá como Rabi Yehuda, mas já que Rabi Akiva, ele era o mestre deles, do Rabi Meir e Rabi Yehuda, alahá é como Rabi Akiva, que ele é o mestre. Então, por isso a gente é considerado como filhos. E Hashem poderia perdoar e poderia anular o decreto em Purim. Então, gente, no momento que a pessoa dá matanot le'evionim, dá para os pobres comida e bebida, sustenta os pobres, o que ele está fazendo? Ele está fazendo lembrar que a gente é filhos de Hashem. Então ele está fazendo lembrar o motivo por que Hashem salvou a gente. Salvou a gente e anulou o decreto. Por isso a gente está fazendo matanot le'evionim. No próprio fato que a gente dá para os pobres, e a gente não poderia dar para os pobres se a gente não é filhos. A gente mostra que a gente é filhos, então a gente faz lembrar para todos que a gente é filhos. É isso o motivo que porque Hashem tinha piedade para a gente e anulou o decreto. Então a gente lembra do milagre do Purim. Por isso Hashem anulou o decreto de Aman, anulou o decreto de exterminar todo o povo. Então por isso que Hashem salvou a gente. Então isso matanot le'evionim. Agora presta atenção, uma coisa maravilhosa. Como da própria palavra matanot le'evionim a gente pode aprender isso? Você sabe que o povo de Israel é comparado como a pomba. A pomba é considerado muito fiel. Se a pomba é muito fiel. O povo de Israel é considerado como a pomba, certo? Comparado com a pomba. Então, normalmente em hebraico, como se fala pobres? Se fala anim. Ani é pobre. Mas aqui nessa mitzvah está escrito matanot la evionim. Que é isso evionim? São as palavras av yonim. O pai das pombas. O pai do Am Israel. A própria mitzvah de dar dinheiro para os pobres mostra que Hashem é o pai do Am Israel. Na própria mitzvah de matanot le'evionim, isso mostra que Hashem é nosso pai e por isso ele poderia anular o decreto de exterminar todo o povo. Então isso é a primeira explicação porque a gente está dando matanot le'evionim. A segunda explicação por que a gente dá matanot le'evionim é a seguinte. Primeiro, antes, a gente precisa entender uma coisa muito estranha, que é verdade, em muitos anos eu tinha essa pergunta. Essa festa se chama a festa de Purim. O que quer dizer Purim? A própria Megillah fala, Al Shem Pur, por causa
do sorteio. Haman, antes de decidir qual vai ser o mês que o povo de Israel vai ser exterminado, ele fez um sorteio. Então ele fez um sorteio, caiu no mês do Adar. No mês do Adar, já que Moshe Rabbeinu faleceu nesse mês, ele falou, o grande líder do povo judeu faleceu nesse mês, então é o mês adequado para exterminar esse povo. Então isso é pur é sorteio. Então, gente, um segundo. Pur é sorteio em singular. Então chama essa festa de Pur. Sorteio, não chama essa festa de Purim. Por que sorteios? Quantos sorteios a gente tem? A gente tem somente um sorteio, a gente não tem dois. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Verdade, Haman queria exterminar o povo. O sorteio é somente escolher a data. Gente, não é tão importante o sorteio. O sorteio era somente para escolher a data. Então, por que a gente chama dessa festa de sorteio? Pode chamar essa festa da salvação, pode chamar essa festa de Esther, pode chamar essa festa de Mordecai, pode chamar essa festa de muitas coisas, da revolução que a gente fez Venafochu, e Baruch Hashem, saíram. Mas pode chamar muitas palavras. Por que chamar essa festa de Purim? Que tem a ver com o sorteio aqui? Como colocou o sorteio nessas coisas? Uma coisa muito estranha. Isso leva a gente a analisar o que quer dizer sorteio. Sorteio, verdade, quando a gente fala de sorteio, na própria palavra, especialmente em português, é sorte. Muito bem. Sorte em hebraico é mazal. Verdade, é mazal. Será existe sorte? Não existe sorte? Então, tem aqui, muitos estão falando sobre isso. Se existe sorte para o Am Israel, não existe sorte para o Am Israel. Dentro dos livros, de um lado está escrito En Mazal Israel, não tem Mazal. Do outro lado está escrito que tem Mazal. Se vocês vão abrir os livros, vocês vão ver alguém que nasceu nesse dia, vai ser assim. Alguém que nasceu nesse mês vai ser assim. Existem signos. Existem todas essas coisas. São coisas que existem. Então, existe Mazal, não existe Mazal. A própria Gemara fala que existe. Hashem tinha um grande rabino que pediu de Hashem, por que meu Mazal é assim? Hashem falou, então Mazal é assim. Eu assim que eu arrumei, sou Mazal. Então o que você quer que eu vou mudar agora o mundo inteiro? Claro que pode fazer tefilá, mas o que quer dizer? Tem Mazal ou não tem Mazal? O que quer dizer isso? Se pode mudar, então por que tem Mazal? Então, se não pode mudar, então por que a gente está rezando? Então, o que está acontecendo aqui? A resposta é a seguinte. Verdade que tem uma grande diferença como a gente olha Mazal, situações, entre como os goim olham situações. Verdade, muitos quando olham situações, eles falam assim, a situação é assim, o Mazal é assim, o que eu posso fazer? Eu vou ficar com o que sobrou. Mas o Am Israel, quando tem uma situação de Mazal, quando chega a uma situação de Mazal, de sorte, uma situação que uma pessoa tem que é difícil para ele, aconteceu uma coisa difícil para ele, a situação é exatamente, já que chegou para ele essa informação é exatamente para enfrentar a situação. Eu vou explicar um pouco mais. Quando tem alguém que tem uma situação, pode acontecer alguém que tem uma situação na vida dele, que ele ganhou dinheiro num lugar, nem sabe disso. Quero perguntar para vocês,
Alguém que ganhou dinheiro no Luxemburgo, ganhou dinheiro não sei onde, ele não sabe disso na vida inteira. Ele ganhou dinheiro ou não ganhou? Não ganhou. Não ganhou porque ele não sabe disso. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, se a gente não sabe deles, então eles não aconteceram. O ponto que Hashem, ele faz a gente saber das coisas. É o ponto que ele quer que a gente sabe da situação para a gente enfrentar a situação. Isso é uma grande diferença. Haman, quando ele veio esse mês do Adar, que o povo de Israel, é um momento que o povo de Israel vai, como se fosse apanhar, vai receber batidas. Então ele falou, é um mês maravilhoso, esse é o mês que vai acontecer. O povo de Israel, verdade, veio o mesmo mazal, o mesmo sorteio, mas do outro lado, que nesse dia, nesse mês, a gente vai enfrentar. Gente, incrível. Mas eu vou falar hoje para vocês um grande segredo. O decreto de Haman de matar todos os judeus não foi anulado. Ninguém anulou. Simplesmente foi dado uma chance para os judeus se defender. Isso é uma grande diferença. Não foi anulado esse decreto. Os judeus se defenderam. Os judeus enfrentaram. O mazal aconteceu. Os goim chegaram com facas. A mesma coisa que precisavam chegar, chegou. Mas a gente enfrentou. Enganou. Então, o mesmo mazal, o mesmo sorteio, tem dois lados de vê-lo. Os goim veem como uma situação que vai acontecer, então acabou, ponto final. Para os judeus, nada é ponto final. Nada. Não é ponto final. Uma vez a gente falou disso. A gente aprendeu muito. A gente aprende. Isso a gente precisa muito repetir. Qual é o grande ensinamento do grande judeu, o primeiro judeu? É o Yehuda, que a gente é chamado de Yehudi por causa disso. O Yehuda, a pessoa que estava lá no alto e tinha tudo, de repente caiu. Quando vendeu Yosef, os irmãos deixaram ele, já ele não ficou líder. E depois tinha toda a vergonha com a nora dele, Tamar. Ele desceu. Ele acabou, no final, quando não tinha comida, ele ficou fiador sobre Benjamim. Ele colocou o lamazeu, o lamabá dele, tudo que ele tinha ele colocou. E aí, quando ele colocou o lamazeu, o lamabá dele, o que aconteceu? Simplesmente o rei do Egito não quer devolver o Benjamim. Ele não sabia que é Yosef. Então, ele não queria devolver o Benjamim. O que está acontecendo nessa situação? Yehuda entende que acabou com ele. Ele perdeu tudo na vida. E nesse momento, ele vai lá para Yosef, que não sabia que é Yosef. Em vez de desistir, ele vai lá e ele fala para ele: você acha que nessa situação, você é a pessoa mais forte do mundo. Você tem toda a comida do mundo. A vida do mundo está na sua mão. Eu perdi tudo. Você está lá no top do mundo, eu estou lá tá no baixo. Mas eu tenho uma palavra, uma frase para falar com você. Mesmo assim, se você acha que eu vou te dar as costas e vou desistir, você está errado. Porque nunca vou desistir. Eu vou enfrentar, eu vou lutar até que Benjamim vai chegar comigo. Como? Não sei.
Não sei. Você sabe por quê? Uma vez a gente falou disso, Biadoni, como a gente falou uma vez. Porque Deus está comigo. Deus não está no céu, está dentro de mim. Então, se está dentro de mim, eu vou enfrentar, eu vou conseguir. Gente, uma coisa muito forte. Eu tenho essa força de mudar. Posso mudar as coisas. Eu sou aqui para mudar. Não somente isso. Eu sou aqui, eu fui criado para mudar. Gente, quando Rabi Akiva, Rabi Akiva está falando com esse transporos, com essa pessoa que está perguntando a ele está perguntando muitas perguntas. E uma delas, por que se Hashem gosta dos pobres, por que ele não está sustentando? Por que ele não está sustentando eles? Aí, Rabi Akiva está dando um exemplo para ele. Qual é o melhor? Trigo ou pão? Claro que pão. Então, por que Hashem não criou pão? Simplesmente porque ele criou a gente para fazer o pão. Então, ele criou a gente para sustentar, para dar vida para as pessoas. Ele quer que você vai ser parceiro dele para dar vida para as pessoas. E não quer que você simplesmente anda no mundo sem fazer nada. Você faz uma coisa. Você faz sua parte. Então, o próprio Rabi Akiva falou, a gente está sustentando os pobres porque Hashem colocou a gente para mudar a situação, não receber a situação. Muitas vezes a gente acha, Hashem fez assim, então a gente recebe. Não, se você pode mudar, então está na sua mão, então você precisa mudar. Você precisa mudar a situação. Olha, é incrível isso que está acontecendo em Purim. Quando Mordecai manda Esther para ir para o rei, Esther começa a contar para ele histórias que não dá para entender. Não dá para entender. Olha, Mordecai, não sei, tem uma nova regra no palácio, quem não vê o rei 30 dias pode ser matado. Que isso? Você é a rainha Você é a rainha, agora você fala sobre todas as pessoas que não apareceram no palácio. Do que você está falando, Esther? Olha, Esther, você é a rainha, já ele muito se arrependeu porque ele matou a primeira mulher. Se arrependeu muito. Então, você é a rainha, ele gosta de você, ele te escolheu de todas as mulheres. Primeiro. Segunda coisa, se o povo inteiro de você vai ser exterminado. Então, por causa de sua dúvida, agora, o que você faz? Você começa a falar, eu não sei, que é difícil, não sei o que vai acontecer. Aí Mordecai fala, sabe o quê? Começa a dar bronca para ela. Se você não vai fazer isso, vai chegar a salvação de outro lugar. Aí começa a falar muito duro com ela. Então o quê? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Aí a Esther, tá bom, você está falando comigo duro, então eu vou. O que está acontecendo aqui? Então, gente, a Esther, ela queria que Mordecai e o povo de Israel, se a gente está vendo muito nesse trecho, a Megillah frisa de falar que tem um mensageiro entre eles. Como chama o mensageiro? Hatach. Hatach, verdade, era Daniel. Daniel era um conselheiro do rei da Babilônia. Por que a Megillah conta sobre isso? Porque já que tem mensageiro no meio, as coisas vão passar. Já que tem mensageiro no meio. A Megillah quer contar para a gente que esse diálogo vai passar. E qual é a mensagem que quer passar? Esther fala assim, quando o Mordecai, que é o representante do povo de Israel, está me falando, vai falar com o rei sobre nós. Isso quer dizer, Esther,
quem vai fazer uma coisa nessa situação é você. A gente fica assim, você está lá, resolve as coisas para a gente. A gente vai ficar assim. Mas já que Mordecai falou, olha, se você não quer ir, a gente vai resolver. A gente vai atrás e a gente vai resolver no final. E Hashem não vai nos ajudar. A gente não vai desistir e Hashem não vai nos ajudar. Então, quer dizer, ela está ouvindo que Mordecai e o povo de Israel são prontos a enfrentar. Já que são prontos para enfrentar, então, verdade, prontos para enfrentar, vai dar certo. Vai dar certo. Prontos para enfrentar, é isso que Hashem quer. Quando a gente é prontos para enfrentar, prontos para fazer uma coisa, vamos se levantar, vamos fazer nosso passo. É aí que Hashem vai fazer. Mas Hashem, Ele quer que a gente vai fazer uma coisa. Sem fazer isso não dá. Isso, Purim. Tem a sorte que a mãe está trazendo para a gente, que é verdade. Mas em nosso lado de ver a sorte, tem no outro lado. Não tem somente o lado dele. A mesma sorte, mas de dois lados de ver. Você sabe, eu vou terminar com isso, tinha uma grande... O próprio mestre de Rabi Meir chamava Elisha. Mestre de Rabi Meir, grande Rabi Meir balanês. Ele chamava Elisha. Esse Elisha, ele é um grande rabino. E esse Elisha, ele acabou de sair do caminho. Acabou de sair do caminho. Como ele saiu do caminho? Já que ele era muito, muito elevado, ele foi lá, viu coisas muito elevadas, ele não entendeu e saiu do caminho. Sim, ele viu coisas lá em cima e Elisha Acher, ele foi chamado de Elisha Acher. Então, aí, o que aconteceu? Rabi Meir estava continuando de aprender Torá com ele, até que os outros caminhos não gostaram disso. Já que os outros não gostaram disso, chamavam dele, de Rabi Meir, chamavam também como Acher, chamavam ele de Acherim. Na Mishnah própria, quando está escrito Acherim, é Rabi Meir. Porque ele aprendeu de Acher. Mas ele falava, eu achei uma romã. Joguei a casca, como é que está dentro? Um dia, e Yom Kippur. Rabi Meir sai um segundo da reza, está vendo o mestre dele andando de cavalo em Yom Kippur, que está proibido andar de cavalo. Ele vai com ele. O que ele está falando com ele? Torá. Vai com ele, chega um momento, estão chegando um momento que não pode andar mais. Você sabe que em Shabbat, em Yom Kippur, fora da cidade não pode andar 1 quilômetro a mais. E Rabi Meir estava totalmente dentro do estudo, não prestou atenção. Ele já tinha com o bastão dele e falou, você anda até aqui. Você não pode andar mais. Porque você já passou. Então ele falou para ele, Chazor becha, volta atrás, Rabi Meir. Rabi Meir pegou, o guincho falou para ele, você Chazor becha. Você volta a você faz chuva, agora você volta. Falou, não posso voltar, por quê? Porque uma vez estava andando perto do Harabait, perto onde era do Bet HaMikdash. Aí ouvi uma voz celestial. Que essa voz celestial falou, Shuvu banim shovavim, chutz me'acher. Todos podem voltar os filhos rebeldes, só Acher não pode voltar. E quem era Acher? Quem chamavam de Acher? Acher é o outro diferente. Era ele, todo mundo chamava ele de Acher. Então, ele é chamado de Acher. Então, ele ouviu que Hashem não aceita a chuva dele, então não posso voltar, desculpa, Rabi Meir. Nossos sábios perguntam, será que tem alguém que não pode fazer chuva?
Verdade, Hashem falou que ele não pode fazer tshuva? Gente, presta atenção, a resposta não. Essa frase ele não entendeu bem. Acher é o outro. Fala, e a explicação é a seguinte. Hashem queria dar para ele uma dica. Você sabe como você pode fazer tshuva? Tem alguém que fez uma coisa errada. Mas como ele pode fazer tshuva? Somente se ele não se sente diferente. Se ele se sente filho rebelde, filho chovav, chovav é, fala em francês, coquin. Você vai, ele faz besteiras, mas ele é filho. Fala, Hashem, se você se considera como filho, você pode voltar. Mas se você considera como outro, como diferente, nunca você vai voltar. É isso que Hashem queria dica para ele. Meu filho Elisha, você precisa se considerar como filho e você precisa voltar. Para de se considerar como as pessoas estão te chamando. As pessoas estão te chamando assim, você não pode se considerar assim. É isso que Hashem queria falar para ele. Mas aqui a pergunta é, mas essa frase é confusa. Não dá para entender assim e dá para entender aqui. Então por que Hashem não foi? Mas não dá para entender. Como Elisha poderia entender que verdade Hashem quer chamar ele? A resposta é que para desistir não precisa voz celestial. Muitas pessoas podem desistir sem voz celestial. A voz celestial é para dar esperança, não é para desistir. Hashem não chama as pessoas para desistir. Ele não chama eles para desistir. Se você ouviu uma voz, ele chama você para fazer um passo para frente. É isso que Hashem quer da gente, para enfrentar. É isso que ele quer. Então, quando ele colocou esse decreto sobre o Am Israel, ele colocou essa situação, chegou essa informação na cabeça, uma voz chegou que é uma situação difícil. Não é para desistir, é para enfrentar. É isso exatamente, Matanot Levionim. A gente está fazendo nossa parte no mundo, a gente tem essa força. A gente tem essa força, Hashem deu para a gente a força de fazer sobreviver as pessoas. A gente tem, quando a gente faz Matanot Levionim, a gente está se lembrando que a gente está nessa situação no mundo e não é para receber situações e aceitar elas, é para fazer nossa parte, como a gente está ajudando, os pobres também, o povo de Israel enfrentou o que aconteceu. E, gente, como a gente está lendo a Megillah? A maioria das pessoas no mundo está lendo a Megillah com barriga vazia, com jejum. Normalmente a gente sabe que quando você faz um Halel, precisa fazer Halel com alegria, com comida. Está escrito isso na Gemara. Você sabe que na Gemara está escrito que eu fazia jejum quando não tinha chuva. Então, se choveu no mesmo dia do jejum, antes do meio-dia, parava o jejum. Mas precisa agradecer. Não agradecer agora. Vai comer, volta para a sinagoga e agradecer. Então, por que agora a gente não está comendo? Depois do jejum, volta para a sinagoga e agradecer. Por que a gente fica de jejum? Porque você sabe por quê? Porque o principal motivo do jejum, muitos acham que esse jejum era o jejum que Esther fez. O jejum, a gente está fazendo esse jejum dia 13 de Adar para se lembrar da guerra. Esse dia 13 de Adar era dia de guerra que o povo de Israel enfrentou os inimigos. O decreto não foi anulado, gente. O povo de Israel saiu para fazer a guerra. Então, esse jejum faz parte
muito forte desse Purim. Esse jejum é o principal. Quando a gente está lendo a Megillah, lendo esse milagre, por que aconteceu? Aconteceu porque a gente enfrentou. E a gente não deixou. E a gente não vai deixar. Nunca a gente vai deixar. É isso o grande segredo do nosso povo. Que nunca vai deixar tudo que aconteceu na nossa vida, depois do Holocausto, depois de todos os problemas que a gente tinha. Nunca a gente vai dar costas. Nunca a gente vai desistir. A gente vai enfrentar os problemas, a gente vai pegar, a gente vai fazer coisas novas, Bezrat Hashem. Então, é isso que a gente aprende de Purim. A gente se levanta, faz coisas. E tudo depende como a gente olha nosso mazal. Se a gente aceita nosso pur, nosso mazal, ou a gente somente recebe a informação, Bezrat Hashem, para enfrentar. Quero desejar para vocês que essa alegria de Purim vai levar a gente para todo ano, sempre que vai ser sempre alegrias, que a gente vai conseguir ver todos os momentos, mesmo que parece de vez em quando que são difíceis, a gente vai ver que todos que vêm de Hashem é somente para o bem. É assim que sempre, Bezrat Hashem, a gente vai ficar feliz.